Olá pessoas, eu sou o Duarte e no vídeo de hoje vou tentar recriar mais personagens do jogo Dumb Ways to Die. Para quem não sabe, neste jogo nós temos que ajudar os personagens a não morrerem de maneiras estúpidas e eu achei que seria fixe recriá-las em 3D. Já criei alguns personagens e até que nem ficaram assim muito mal. E neste episódio vou fazer mais 3. O primeiro que selecionei é o que morre por se vestir como um veado na época de caça, o segundo é o que chateia às vespas e é picado até à morte, e por último vou fazer o que estava distraído ao telemóvel e cai numa plataforma do metro e fica dividido em 3 pelo próprio metro. Mas é isso, vamos sem mais demoras começar. O primeiro personagem que eu vou fazer é o que morre por se vestir num veado na época de caça. Primeiro comecei por criar o cenário, este personagem está numa floresta, então criei um plano com algum relevo para ser o chão da composição. Para as árvores eu utilizei um add-on chamado Tree Generator, ele é gratuito e já vem com o próprio Blender. Criei um pinheiro e com um Particle System multipliquei a sua quantidade. Isto permite criar vários sem estar a duplicá-los. Depois estive a tentar procurar o melhor enquadramento para começar a construir o personagem. O personagem foi feito a partir de um cilindro, bem fácil. Comecei por criar o corpo dele, depois selecionei a parte de cima da cabeça, dupliquei-a para fazer o capacete do alce. Para ficar tudo igual, decidi eliminar metade do capacete e adicionar o modificador Mirror para ter mesmo a certeza que ia ficar igual dos dois lados. Depois fiz os braços e as pernas. Apliquei também as texturas tanto no corpo do personagem como no capacete e optei por pintar a própria boca e os olhos diretamente, em vez de fazer em 3D. E depois fiz os buracos dos tiros cortando a malha e extrudes para dentro do personagem. Também fiz o armature do mesmo para poder colocá-lo numa pose depois e também tive que ajustar o weight paint e depois coloquei-o na posição que queria. Voltando ao cenário, apliquei as texturas das árvores e nas próprias folhas, no terreno a mesma coisa e para além disso adicionei uma relvinha para dar um realismo à cena. E para dar um ambiente ainda mais úmido, como se estivesse mesmo numa floresta, criei um cubo e apliquei um volume texture. Depois endireitei a luz ambiente e atribuí o desfoque da própria câmara para dar mais profundidade à composição. E sem esquecer do sangue a sair dos buracos. Para isso eu criei um curve e coloquei na pose correta, criei um cilindro e apliquei um array modifier e trabalhei alguns valores para que ficassem desta forma. Para além disso apliquei a textura no sangue e na composição também apliquei um denoise node e pronto, ficou assim como o resultado final. Eu particularmente fiquei surpreendido com o resultado deste. Vamos fazer agora o que chateia às vespas e é picado até à morte. Para variar um pouco comecei por criar o terreno, de seguida comecei por criar o personagem e apliquei a textura nele. Voltando para o terreno criei a relva através de Particle Systems. Para criar a colmeia de vespas eu fiz uma forma mais ou menos parecida com a versão 2D e apliquei a textura da mesma. A única coisa que foi mais demorada foi a criação da própria vespa. Eu ao início estava um pouco reticente porque não queria que corresse mal, mas acreditei no processo. Parece horrível no início, mas só vai na fé. Depois de terminada a modelação da vespa, foi só aplicar as texturas da mesma. Este processo foi bastante satisfatório e, claro, utilizei um truque bem simples, que é basicamente criar os UVs através da vista projetada. Isso ajudou imenso na hora de aplicar as texturas. Para colocar a vespa ao redor do personagem, utilizei um Particle System também. Depois foi só fazer alguns ajustes na orientação das mesmas e também o tamanho. E pronto, mais um personagem finalizado. Este ficou bem nice, eu adorei o resultado. Apesar de dar para reparar algumas vespas de estarem a clipar pelo personagem. Ninguém ouviu nada. E por último, falta fazer aquele que fica distraído ao telemóvel, cai na plataforma do metro e fica dividido em 3. Para este projeto também comecei por construir primeiro o cenário para ter a noção das proporções. Comecei por criar a plataforma do metro e os carris. Logo de seguida criei o próprio metro, né? Não foi muito difícil, aliás foi até bem mais simples do que eu estava à espera. Para a construção do personagem foi exatamente igual aos outros. Para a criação do cabelo utilizei curves com uma espessura específica e tentei recriar a sua forma como o próprio desenho. Este personagem parece que tem esparguete na cabeça e é bastante engraçado. Depois do cabelo estar concluído, criei a boca dele e dividi-o em 3 partes. Criei a textura dele e coloquei na pose correta. Depois apliquei a textura no metro e procurei o melhor enquadramento para a composição. Para finalizar foi só mesmo criar o telemóvel com o fio dos fones cortados e pronto, mais um personagem terminado. Eu gostei bastante deste resultado, o que é que acharam? Aqui estão os 3 lado a lado. Comentem em baixo qual foi o vosso favorito, eu estou dividido entre os 2 primeiros e espero que tenham gostado. Se sim, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e vejo para o próximo vídeo.